Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional Amigas de Jesus. E hoje nós vamos estar entrando na verdade no Evangelho segundo escreveu João. A versão que eu estou lendo é a Almeida Revisada e Atualizada, mas antes de nós entrarmos na leitura e na reflexão, eu gostaria de te convidar, você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, com seus familiares, porque todas as vezes que você se inscreve, que você ativa o sininho, que você compartilha, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo é relevante e com isso, todas as vezes que tiver algo novo no canal, você vai ser lembrado, você vai ser informado e isso vai ser compartilhado com outras pessoas também. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar o Evangelho, nos ajude a evangelizarmos em nome de Jesus. Eu vou estar lendo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Louvado seja a Deus por essa palavra, a encarnação do Verbo. Jesus era o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Todas as vezes que
nós estamos diante desta palavra, desta revelação, é como se nós estivéssemos diante do portão da entrada, sabe? Da entrada da revelação, da entrada no céu. Então, assim, a primeira coisa que se vê quando nós abrimos o Evangelho de João, eu sinto que é como se fosse uma fonte, da qual quanto mais se tira a água, mais água aparece. Porque o Evangelho de João tem uma profundidade, tem tantos detalhes, tantas coisas assim minuciosas para a gente estar captando, meditando, aprendendo, conhecendo, entendendo coisas gloriosas do céu. Então, por isso que há muitos escritos e comentários sobre o Evangelho de João. E é um tema, é um evangelho, é um assunto que nunca se esgota. Louvado seja Deus por isso. Aqui nós lemos que no princípio de tudo, aquele que é a palavra já existia. A palavra no princípio, no original hebraico, é Bereshit. Então, no Bereshit, ele já existia. No princípio de tudo, que é a palavra, Jesus já existia. Ele estava com Deus e ele mesmo era Deus. Desde sempre ele esteve com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito seria. Sem ele, nada teria sido criado, porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E esta luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não podem prevalecer. As trevas não podem vencer essa luz. Nós entendemos nessa passagem, amados, que houve um homem enviado por Deus aqui na terra. Esse homem, ele antecedeu a Jesus Cristo, João. Ele veio para falar exatamente desta luz à humanidade, a fim de que todos acreditassem por meio dele que haveria algo ainda muito maior, muito melhor e muito glorioso. João não era a luz, mas ele foi enviado para dar testemunho dela. Aleluias! Só aquele que é a palavra era a verdadeira luz. Esta luz que alumia toda a humanidade. A luz que apareceu neste mundo. Ele veio realmente ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Apesar de ter sido criado por meio dele, ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não quis o receber, não quis receber esta luz. Nós sabemos que a palavra declara que era um verbo, que era uma palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. E a palavra também fala que aqueles que o aceitaram tornam-se filhos de Deus. As pessoas que se abriam aceitando a palavra tornavam-se filhos de Deus. E a pessoa se torna filho ou filha de Deus não por mérito próprio, nem por ser, vamos dizer assim, judeu, israelita, não. Mas pelo simples fato de confiar e crer que Deus é quem a palavra diz que ele é. Que Jesus veio exatamente para cumprir aquilo que a palavra do Senhor disse que ele veio para cumprir. E Deus, na sua infinita bondade, ele nos aceita e nos acolhe.
A palavra do Senhor, ela entra dentro da pessoa, fazendo-a se sentir acolhida por filho e filha amada de Deus. Esse é o poder da graça de Deus para com nós, os pecadores. Nós somos a videira, o raminho que foi enxertado na videira. Nós recebemos essa palavra, nós aceitamos essa palavra. Então, por conta da nossa fé, porque nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus aqui na terra, nós não ouvimos ele pessoalmente, mas nós cremos porque a palavra diz, nós cremos no que a palavra diz. Nós aceitamos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso suficiente Salvador e galardoador, e entregamos as nossas vidas a Ele. Então isso nos torna filhos e filhas de Deus. Não por mérito, não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque há uma graça sobre graça, uma graça sobrenatural, um amor incondicional. Louvado seja Deus. E sermos filhos de Deus, amados, isso dá assim dentro da gente um turbilhão de sentimentos, né? Sobre coisas do futuro, do presente, do passado. Isso gera dentro de nós uma série de sentimentos, porque nós éramos de uma forma e hoje nós somos filhos e cremos que no futuro nós vamos herdar a vida eterna por conta de uma decisão, por conta de um posicionamento, por conta de reconhecer que o Verbo, ele se fez carne, habitou no meio de nós e é o nosso Emanuel, ele é o Deus conosco. Então nós entendemos que só a plenitude que é Deus pode dar plenitude. Somente Deus, que é eterno, ele pode nos colocar também juntamente com ele na eternidade. Louvado seja Deus. A palavra se fez carne. Quando a gente para refletir na palavra que se fez carne, ou no verbo que se fez carne, a gente entende que Deus, ele não quer ficar longe de nós. Por isso a sua palavra chegou mais perto ainda e se fez presente no meio de nós através da pessoa de Jesus. Literalmente esse texto diz: a palavra se fez carne. Lá no tempo do Êxodo, antigamente, lá no tempo de Moisés, essa palavra que se fez carne e habitou no meio de nós, era numa tenda. Deus habitava dentro de uma tenda, ele morava, ele vivia numa tenda no meio do seu povo. Porém agora essa tenda, onde o Senhor habita, onde ele faz morada, é conosco. É o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que faz morada em nós, vasos de barros, vasos frágeis, mas ao mesmo tempo vasos preciosíssimos, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E esse Jesus, cheio de graça e de verdade, veio revelar quem é o nosso Deus, que está presente em tudo, desde o começo da criação. Aleluias, louvado seja Deus. Nós lemos também na palavra do Senhor que Moisés, ele nos deixou a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade. Do versículo 1 ao versículo 18, resumem o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Ele diz assim: aquele que vinha antes de mim passou na minha frente,
Porque, na verdade, ele já existia muito antes de eu chegar aqui. Antes de João Batista existir, Jesus já era, Jesus já existia. Ele nasceu depois de João, mas ele já estava com Deus desde muito antes da criação. Louvado seja Deus. E da plenitude dele, todos nós recebemos, inclusive o próprio João Batista recebeu dessa plenitude de graça. Aleluias. Moisés, quando ele nos deu a lei, ele manifestou a vontade de Deus. E Jesus trouxe a graça e a verdade que nos ajuda a entender e a observar esta lei. Porque é por conta da lei que nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados e que somos carentes e necessitados desta graça. Esta graça é como uma chuva que lava, que nos lava de todo o nosso pecado, de toda a nossa maldade, de todo o nosso engano, de toda a nossa cegueira, de toda a nossa surdez espiritual. E este versículo resume tudo, porque ele evoca a profecia de Isaías, que segundo a qual a palavra de Deus é como a chuva que vem do céu e para lá não volta sem ter realizado a sua missão aqui na terra. Isaías 55, versículos 10 ao 11. Então, assim é a caminhada da palavra de Deus. Ela veio de Deus e desceu entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Através da obediência de Jesus, ela realizou a sua missão aqui na terra, a palavra, o verbo. E na hora de Jesus, na hora que ele está ali na cruz, crucificado, no seu momento final, ele entrega o seu espírito e ele volta para o Pai, cumprindo assim a missão que ele tinha recebido. Louvado seja Deus, santo é o teu nome, Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que tocamos com as nossas mãos, acerca do verbo da vida, é o que nós vos anunciamos, Jesus, o Filho de Deus, porque a vida se manifestou e nós vimos e damos testemunho dela, porque cremos que a palavra é verdadeira, é única, ela é eficaz. Nós cremos nesta palavra. Nós, amados, nunca vamos ter esse poder de captar a beleza e a grandeza de Deus. Mas a sua luz, através de Jesus, ela é tão poderosa que é como se fosse um minúsculo fragmento para transformar a nossa vida. E nós podemos sentir que esta palavra, que é a luz, que é Jesus, ela faz vibrar as fibras do nosso coração. E quando essa verdade faz vibrar as fibras do nosso coração, causa em nós algumas reações. Ela denuncia as nossas iniquidades, os nossos pecados e nos deixa inquietos, ou ela nos encontra fechados e adormecidos. Existem duas situações quando nós estamos diante do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ou ela mexe com as nossas fibras, mexe com a nossa estrutura,
Ou nós ficamos fechados, como aqueles que a luz veio para eles e eles não receberam, eles não aceitaram a luz que era Jesus. Eles ficaram fechados e adormecidos. Então, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos leva mais longe do reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas limitações, e no amor e no servir ao próximo. Ou ela nos deixa indiferentes a tudo isso e morno, porque o Senhor diz que nós temos que ser quente ou frio. Se formos morno, Ele vai nos vomitar. Então, que esta palavra possa entrar no teu coração, que esta palavra possa achar morada em você, que nós venhamos entender que a palavra, que é o verbo que se fez carne, é o nosso Emanuel, é o Deus conosco, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós, morando em nós, vivendo em nós. Mas Ele só vai fazer isso se nós reconhecermos a nossa condição e aceitarmos toda a graça que Ele está derramando sobre nossas vidas. A partir deste momento, então, Ele faz morada dentro de nós, Ele habita em nós e através de nós Ele opera milagres, prodígios, sinais e maravilhas, coisas gloriosas e grandiosas, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado para todos sempre. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e fazer juntamente comigo esta oração. Amado Jesus, seja a luz que nos aquece. Vem, Senhor Jesus, desvenda e alumia as sombras escuras de nossas almas. Nós te convidamos, Senhor Jesus, porque nós entendemos, nós ouvimos e nós compreendemos e aceitamos que o Senhor é luz, que veio para trazer luminosidade para as trevas do meu ser. Por isso, neste momento, Senhor Jesus, eu te reconheço como filho do Deus vivo, como filho do Deus altivo, como aquele que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. E eu te reconheço, Jesus, como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida, Jesus, nas tuas mãos. Eu submeto, Espírito Santo de Deus, a minha carne, a minha vontade, a minha alma, ao teu governo. E eu me submeto, Senhor Jesus, ao teu senhorio. Escreva o meu nome no livro da vida e que ele se ache escrito até o dia que o Senhor vier me buscar para morar eternamente contigo no céu. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Eu declaro que eu sou filha de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E eu declaro Jesus como Senhor da minha vida. E eu declaro a minha vida sendo governada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua leitura. Em nome de Jesus.